Nesse mundo rápido e dinâmico em que vivemos, já é consenso que lançar novos produtos e serviços tem praticamente virado uma questão de sobrevivência. Mas será que é isso mesmo? Será que o caminho é lançar novos produtos? E se sim, né, como fazer isso sem dispersar recursos e de uma forma que realmente gere valor para o negócio? No episódio dessa semana, nós vamos conhecer a fundo como a maior empresa de beleza do mundo, a L'Oréal, faz esse lançamento de novos produtos, né? E a nossa convidada é a Miriam Squell, diretora de marketing da empresa no Brasil. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevista divulgado toda terça às 19 horas, tanto no YouTube da The For Sales Company quanto em mais de 10 plataformas de podcast diferentes, que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. Então, para começar, queria dar boas-vindas aqui à Miriam. Como é que você está, Miriam? Animada com a conversa? Boa tarde a todos, eu estou muito animada também, eu sou apaixonada para inovação de produto, então vai ser um prazer discutir esse tópico com vocês hoje. Maravilha, Miriam, prazer vai ser todo nosso e não tenho dúvida que vai ser uma conversa incrível, né, porque essa área de beleza ela é uma área fascinante, criar produto dentro dessa área deve ser uma coisa bastante curiosa, né? Totalmente. Especialmente no Brasil, né, Miriam, que tem uma propensão à beleza e a investir no autocuidado muito grande, né? Totalmente. O Brasil, eu trabalho na L'Oréal faz 13 anos. Eu trabalho com desenvolvimento de produto faz 9 anos. E desses, 5 foram em Paris e 4 são aqui. Mas a experiência do Brasil é completamente incrível, né? Porque, primeiro, é extremamente apaixonante para ser um país tão diverso, um país mais diverso em termos de tipologia de cabelo, em termos de tipologia de pele, de cor de pele. Então, já isso é uma grande característica do Brasil, e também para a beleza representar no Brasil algo único e aspiracional, um elemento muito feliz, e também algo que permite a consumidora, a mulher brasileira, de conquistar até sucesso na vida social via beleza, porque é um elemento de empoderamento muito forte. Uhum. Muito interessante, faz sentido, né? Você, até uma curiosidade em relação a isso, Miriam, você diria que essa questão da beleza ser correlacionada com o empoderamento é uma questão cultural do Brasil ou é uma característica mais geral? Eu acho que é uma característica geral, com certeza. A beleza é empoderamento, dá confiança nas mulheres. Inclusive, a marca pela qual eu trabalho, que é L'Oréal Paris, a missão principal é empoderar as mulheres em todos os lugares do mundo, porque todas as mulheres valem muito. Esse é o nosso propósito de marca. Mas eu acho que no Brasil tem um papel ainda mais importante. Um Brasil onde, claramente, a diferença social é tão ampla e onde ainda é uma sociedade extremamente machista, mas onde mais de 70%, se não me engano, das famílias são gerenciadas para as mulheres, paradoxalmente. E quando as mulheres não conseguem sair de relações amorosas complicadas, é substancialmente por dependência econômica. Então, é claro que a beleza é uma maneira para cuidar de si, para também se exprimir na sociedade, para poder se apresentar bem no trabalho. A beleza sempre foi um apego cultural, emocional do Brasil, muito mais específico de que outros países. A relação do Brasil com o cabelo é único versus qualquer lugar do mundo, tanto que o Brasil inspira o mundo inteiro, particularmente na inovação de produto de cabelo. Bacana, muito interessante. Agora, entrando no tema, né, do desenvolvimento de produto, Miriam, antes da pandemia, a gente viu as empresas fazerem investimentos enormes, né, em construção de times de gestão de produto, e mais recentemente a gente viu até o cenário oposto, né, pós-pandemia, as empresas reduzindo drasticamente os times de gestão de produtos. Isso porque a gente, né, recruta para essa área, então é uma área que a gente fez muita vaga ali pré-pandemia e os volumes têm reduzido substancialmente desde então. E aí vem minha pergunta, né?
Na tua opinião, essa necessidade de criar novos produtos foi uma tendência baseada na lógica de juros baixos, juros negativos, né, que a gente vivia no mundo antes da pandemia? Quer dizer, você tinha uma necessidade de gerar demandas novas para tirar as pessoas, fazer o dinheiro circular no mercado, né? Pegar o dinheiro que já estava circulando em volume no mercado, ou você acredita que de fato é uma necessidade atual das empresas modernas essa inovação contínua em produtos novos? É claro que a resposta vai sempre depender do setor também, mas quando eu olho o massivo, em particular o mundo da beleza, é um mundo extremamente dependente do lançamento, é extremamente dependente da inovação. Não tem marketing possível que não seja baseado em produto ou serviço. É a história que a gente conta para os consumidores, o jeito da gente convencer eles sobre a performance, sobre a história de marketing que está atrás, é o que vai trazer toda a força da empresa. A L'Oréal conseguiu, por exemplo, se estruturar muito forte na inovação de produto 3 meses antes da pandemia começar, tentando espelhar a organização realmente a qual são as geografias até de consumidor no mundo. A gente, por exemplo, é organizada em 3 mundos na L'Oréal mundial, né? A L'Oréal Master, como a gente fala, que é a L'Oréal que responde aos desejos do consumidor do mercados maduros, então os Estados Unidos, este e Western Europe. Depois tem uma segunda área, que é o mercado emergente, da qual eu faço parte, que justamente olha todos os mercados emergentes, Brasil, Sudeste Asiático, América Latina, SAPMEN, etc., que são os novos mundos da beleza, onde a gente espera o grande crescimento para os próximos anos. E o terceiro mundo, que é a China, que tem claramente dinâmica de consumidor e até dinâmica econômicas diferentes. Então, a sorte da L'Oréal foi justamente ser se estruturado nos 3 meses anteriores à pandemia. Mas a L'Oréal sempre foi uma empresa de grande inovação. Tanto em R&D, a gente investe 3% por ano em research and development do ponto de vista laboratório, mas a nossa vida dentro da L'Oréal é toda focada no desenvolvimento de produto, porque o produto é as forças da marca que fazem grande a L'Oréal. E eu acho que tem um elemento importante no mundo extremamente pulverizado de marcas, onde o digital claramente eliminou até as barreiras, né, de marcas menores para entrar. O que vai fazer a diferença é a superioridade dos nossos produtos no mercado, de qualquer empresa traga produto no mercado, superioridade da história de marketing, a relevância do insight consumidor, a relevância da história que a gente está trazendo e sempre superioridade de fórmulas, prova de eficácia, qualidade de produtos. Eu acho que hoje, o jeito de fazer marketing hoje é ainda mais sofisticado e mais sério versus alguns anos atrás, porque justamente por essa pulverização, o consumidor está muito mais no centro. É ele que escolhe, é ele que decide também se o que escolhe vai ficar na vida dele ou não. Tem muita mais fluidez, digamos que a fluidez social que a gente está assistindo se reflete completamente nos consumos também. Fantástico. Você trouxe um elemento interessante aí, né, Miriam, sobre o mercado brasileiro, né? Ao passo que o mercado do Brasil ele é diverso, né? E a inovação ela precisa estar andando em mãos dadas para atingir essa diversidade. Quando a gente coloca como concorrentes não só outras grandes indústrias, mas marcas menores, né? Players mais regionais que vêm para satisfazer uma necessidade em específico, né? Você cria uma pressão maior pela inovação, né? Ou por um ritmo de lançamentos e produtos que atendam a necessidades mais específicas ou públicos mais específicos, nichos, né? Maior, né? Você concorda com isso? Como que a L'Oréal se organiza para ter essa atuação e combater esses movimentos concorrenciais? Totalmente. Eu vou pegar um exemplo concreto que eu acho que vai ajudar na discussão. O Brasil, por exemplo, no Brasil, o cabelo mais desejado é o cabelo liso, mas a metade da população é cacheada e preta. Então, por anos, o mundo da beleza impôs um modelo, que era o modelo da mulher branca com cabelo liso.
Só que a gente observou em todos os U&A dos últimos anos o grande shift que estava acontecendo, o movimento quase sociopolítico das mulheres abraçar a própria origem, abraçar o cabelo cacheado e crespo, abraçar a própria cor de pele, não estar mais disposta a subir, entre aspas, ou aceitar passivamente o modelo de beleza, mas elas mesmas se assumir na própria beleza. O papel de uma empresa que é focada em inovação é estar de olho nos movimentos sociais, no que a consumidora está querendo e responder a isso. Por isso que as nossas propagandas mudaram de maneira radical. A nossa spokesperson, que era branca, principalmente até alguns anos atrás, hoje a nossa spokesperson principal é a Thaís Araújo, que está presente em quase todas as campanhas. E não só para a cor de pele e a tipologia de cabelo, mas justamente para a mensagem de diversidade e de grande engajamento sobre o poder feminino que a nossa spoke traz. E a L'Oréal teve justamente que olhar isso. Né? Por muitos anos, o mercado cacheado brasileiro era dominado por marcas locais. Foi sempre assim, sempre foi muito complicado conseguir entrar nesse mercado, conseguir ser relevante para a consumidora brasileira. Quase como se as marcas internacionais não tivessem esse espaço. Mas a gente mudou esse paradigma com o lançamento de Cachos Longo do Sonho, por exemplo, que aconteceu o ano passado. Por quê? Porque começou com o consumidor ao centro. O que a consumidora quer? A consumidora quer um produto para o cabelo cacheado que responda àquela attention, a consumer insight que é própria do cabelo cacheado, que é própria da estrutura do cabelo, que se baseia sobre a ciência de um cabelo cacheado, que entende também o emotional insight que está atrás. Por exemplo, se você tem um cabelo cacheado, é muito complexo ver esse cabelo crescer por o fator encolhimento, porque ele se torna mais seco, então precisa cortá-lo mais vezes. Então parece que o modelo do cabelo longo é um modelo permitido só para a consumidora branca cabelo liso. Então a gente foi quebrar esse paradigma justamente lançando Cachos Longo dos Sonhos e tentando até na comunicação de abraçar esse significado emocional do cabelo que vai além da função do produto. A beleza tem muito esse papel de ir além da funcionalidade do produto, de entender qual é também o emotional hook que está atrás de cada escolha das nossas consumidoras. Interessante, né? Interessante, porque no final do dia o que está por trás ali do que você falou é a questão da percepção subjetiva sobre a beleza, né? A beleza é uma percepção, ela é uma visão em relação àquilo, e ela vai mudando ao longo do tempo, e para inovar no setor, imagino que você tenha que capturar esse sentimento do momento, essa noção de beleza a fotografia daquele momento em relação ao que é beleza, e o anseio que está por trás daquela noção de beleza do momento, né? Exatamente, entender o valor social da beleza de alguma forma, né? Porque no momento que a L'Oréal, que é um grande grupo mundial, escolhe de entrar no mercado, no segmento das cacheadas, não é só puramente para fazer business, mas porque está escutando consumidoras, está escutando que a L'Oréal tem que abraçar a diversidade do país mais diverso do mundo, é o maior país emergente do mundo também. Então, isso é extremamente importante. Quais são os reflexos, Miriam, dentro da gestão do departamento de inovação, né, gestão do produto em si, porque ao passo que vocês tornam o portfólio de vocês mais amplo, né, você cria novas necessidades de inovar para cada um desses novos produtos, né? Ok, antes só tinha um produto para cabelos lisos, longos. Né? Vamos simplificar aqui. Então, antigamente era liso, seco e oleoso, né? Então, ou seja, você inovava dentro desses três, né? Agora você tem uma gama maior de soluções para diferentes tipos de cabelos. Logo, para cada uma delas, você precisa ter um grupo, né, de trabalho inovando dentro de cada uma desses novos produtos, né? Isso certamente traz uma complexidade para a gestão do negócio, né? Como é que vocês organizam isso? Com certeza tem complexidade, mas é o que é mais fascinante quando você faz desenvolvimento. Porque a base de tudo é entender o mercado consumidor. Não vai ter nunca um lançamento de sucesso que não seja consumer-centric.
E quando se parla, a gente se fala, com certeza a gente vai discutir do case de sucesso até de hidroialurônico. Eu cheguei no Brasil em 2019, a primeira coisa que eu fiz como diretor de desenvolvimento foi olhar o que a gente chama de camembert do mercado, né? Análise que mapeia para a tipologia de benefício o mercado brasileiro. E na época, a gente olhava, por exemplo, a simplificação de análise que a gente fazia, colocava o cabelo seco e a hidratação juntas. Então, não olhava, como a gente já tinha uma franquia de cabelo seco, que era óleo extraordinário, a gente não olhava a hidratação como uma oportunidade para a gente, versus o nosso competitor principal, que tinha claramente uma grande franquia de hidratação. Então, a primeira coisa, quando falo de ser muito fact-based também, foi de mudar o jeito de a gente classificar até o mercado, entender como a consumidora está pensando, está classificando o cabelo. Faz sentido que uma análise de dados seja completamente distante, por exemplo, do feito que no Brasil a consumidora brasileira tem muito claro a diferença entre hidratação, nutrição e reparação. Então, esse twist nos permitiu de identificar um espaço de mercado muito grande que a gente, por anos, nunca tinha olhado. E se eu não tivesse feito isso com o meu time na época, provavelmente hidroialurônico não teria nunca nascido, porque a gente pensava de ter o check. Então, eu acho que o primeiro passo para simplificar o que pode parecer complexo é entender como a gente está se posicionando versus o mercado, versus a concorrência. Então, o conhecimento do próprio landscape é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que simplifica também a complexidade, paradoxalmente, é uma vez que a gente entende o próprio público-alvo, o foco é entender como a gente entende os consumer insights, as tensões que estão atrás. Então, todos os estudos, eu sou uma grande apaixonada de CMA e de estudos de mercado. Então, fazer focus group, entender o que está atrás do U&A, isso é fundamental para entender. Se eu entro na hidratação, por exemplo, X anos depois de qualquer concorrente, qual vai ser o meu diferencial para a minha consumidora? O que eu estou trazendo de diferente? E claro que tem um grande trabalho de marketing nessa parte de complexidade, né, que é feita de análise, que é feita de entendimento de consumidora, que vai trazer depois a criação do conceito, ao brief agência, etc, etc. Mas quando o direcionamento é muito claro do ponto de vista do frame de marketing, aonde você quer ir, se simplifica muito também o jeito da gente briefar o laboratório, da gente trabalhar com a indústria. Então, claro, tudo é extremamente complexo, mas eu acredito que quando a gente tem um objetivo claro e um frame estratégico de onde a gente quer ir muito claro também, isso ajuda todas as funções partner a identificar a melhor maneira de chegar ao nosso consumidor. Mas, de novo, a base de tudo para simplificar ou para trazer o que é mais relevante para o business vai sempre ser o consumidor, sempre. Fantástico. E Miriam, vocês têm um case bastante emblemático ali, que é o case da Elsev, no ácido hialurônico, né? Que é aquele ácido que acho que originalmente ele era usado para clarear a pele, algo assim, né? Para tirar. É um hidratante natural da pele. Cada um de nós contém, tem na pele ácido hialurônico. Legal. Porque é uma molécula que é capaz de carregar 1000 vezes mais o peso da água, então hidratar naturalmente a pele. Mas sempre foi usado, né, no âmbito do skincare. Ah, legal. E aí, vocês têm o case da Elsev, né, que é bastante emblemático. Eu vou querer que você detalhe bem para nós ali o nível de impacto desse case, né, o share, todos os detalhes assim do peso que teve para o negócio e para o segmento de cabelo. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho de como que funciona esse mundo do cabelo, né, dos produtos para cabelo. Pensando que nosso público, né, claro, a maioria do público são mulheres, né, acho que 55% do público que acompanha o canal da The For Sales Company são mulheres, mas a gente deve ter dentro dos grupos que acompanham pessoas que conhecem pouco ou muito do setor. Então dá um pano de fundo geral de como que é esse business, a categoria produtos para cabelo, como que ela é estruturada, e depois eu vou querer entrar no case em si da Elsev, claro, né?
Então, o mundo, assim, o mercado capilar do Brasil é o quarto do mundo, primariamente. Então, é um país extremamente relevante. E a consumidora brasileira, como eu estava falando um pouco no início, tem uma relação muito apaixonada para o cabelo. Quando a gente olha o mercado, é um mercado que é treinado, que é feito de um número de lançamento muito grande por anos. É mais de 1.000 lançamentos por ano capilar, para vocês terem um benchmark. Caramba, só no Brasil? Só no Brasil. Então, é muito, muito grande. É um mercado que claramente é feito de shampoo, o que a gente chama de mercado de bundle, né? A consumidora brasileira sempre usa shampoo e condicionador como base da própria rotina. E depois tem uma grande parte, digamos que 40% do mercado é feito disso, e todo o resto é feito de tratamentos, de várias formas, né? Tem a máscara, tem o mundo do leave-in, tem tratamento rinse-off mais sofisticado dentro do banheiro. Então, claramente tem uma oferta de tipo de produto que é muito complexa. Depois tem, como a gente estava falando no início, o mundo do cabelo claramente responde àqueles que são os needs do cabelo. Então, tem várias tipologias de cabelo. O cabelo normal, o cabelo seco, o cabelo desidratado, o cabelo com vários níveis de reparação. Então, é muito importante ter consciência de como esse mercado se compõe. É claro que, por exemplo, o Brasil é um mercado que adora grandes transformações de cabelo, de coloração, etc. Então, é claramente também, né, para ser exposto a um grande nível de poluição e de danos externos, claramente tem um mercado dos danos capilar muito, muito importante. Então, digamos que esses são os dois frames principais. O mercado onde, entre os vários tipos de cabelo, como estou falando, o cabelo liso, é sem dúvida o mais desejado, mas teve um grande movimento de maior aceitação do cabelo cacheado e crespo, que eu acho que realmente foi o grande movimento dos últimos anos. Eu acho que teve várias fases, né? Tem uma primeira fase onde o cabelo cacheado quebrou o modelo de beleza anterior, tentando se impor novamente, e hoje é um mercado de pluralidade. Então, a mulher brasileira abraça essa pluralidade, porque se você é crespo, por exemplo, tem um cabelo crespo, hoje você pode querer ter diferente look, pode desejar prender o cabelo, pode desejar fazer trança, pode desejar o volumão incrível, né, do cabelo crespo. Então, é um sistema de infinitas possibilidades. O papel da marca é justamente acompanhar esse desejo múltiplo da consumidora, tentar permitir ela a liberdade, a mesma liberdade que, entre aspas, a gente poderia ter com maquiagem, também para o mundo capilar. É um mercado assim que é feito claramente, as grandes marcas internacionais são dentro desse mercado, assim, Procter & Gamble, L'Oréal, Unilever, etc. Mas tem uma grande presença de marcas locais. Isso é muito fascinante do Brasil. É um mercado que, por quanto, se a gente olha a população brasileira, tem uma pequena parte, né, de classe A, B, que então a gente pode pensar que as marcas mais premium, que é um grande trend que a gente está observando no Brasil nos últimos anos, sejam só de exclusividade da população AB. Mas é muito pelo contrário, porque a população C, que muitas vezes também tem uma grande parte mulher cacheada e crespa, tem uma exigência do cabelo muito alta. Então, vai investir sim no próprio cabelo. Eu gosto de falar, tem que investir mesmo no cabelo, porque o cabelo vale muito e é para a mulher que vale muito, sabe? Então, é muito importante, é muito lindo até essa relação das mulheres com o cabelo. E voltando um pouco ao case de Elseve, bom, internacionalmente é uma marca muito, muito importante, mas no Brasil estava sofrendo muito até 2019, quando a gente lançou Longo do Sonho, que foi uma primeira mirada da marca, porque eu acho que começou a conversar com uma consumidora mais nova, começou a ter uma linguagem menos fria, menos distante, mais nos códigos até do Brasil, né? O cabelo longo era mais, de fato, quando você vai na rua, vai encontrar milhões de mulheres com cabelo longo. Então, isso foi o primeiro passo para mudar um pouco o shape de Elseve, mas o que realmente revolucionou a marca foi o lançamento de trai hialurônico.
Hidro hialurônico aconteceu durante a pandemia, então eu com a minha equipe a gente criou o lançamento a partir de janeiro de 2020. E, de fato, a gente dublou em 4 anos o tamanho do SEB no Brasil, se tornando a segunda marca do mercado. Então, derivando também o crescimento do mercado como tudo. Então, no mercado que se está sempre valorizando, como aquele mass market, o SEB continua a crescer double digit. E a receita do sucesso, com certeza, foram os lançamentos. O feito da gente ter individuado cada ano um lançamento que fosse adicional para a marca, que fosse muito relevante para a consumidora, é um modelo de business no qual eu acredito para o mercado capilar. Então, como eu estava falando para vocês no início, tudo começa do camembert, tudo começa da análise de mercado, do segmento do mercado, como a gente está cobrindo esse segmento, quais são as oportunidades, né? Porque dentro do segmento, o mesmo segmento pode se renovar ao curso do tempo. As necessidades atrás daquele segmento podem mudar porque a consumidora muda, coerente com a sociedade. Então, individuar como a gente se mapeia no status quo, né, versus a situação do mercado e quais são os trends que a gente observa para o futuro. Isso que a gente vem fazendo no lançamento hidrohialurônico, a identificação da hidratação como uma oportunidade que a gente não estava respondendo, foi sem dúvida o primeiro passo. E a receita foi ser disruptive no mercado de haircare. Porque por muito a gente estava observando no mercado de skincare, por exemplo, esse boom do ácido hialurônico worldwide e também no Brasil crescendo, se tornando entre as primeiras moléculas, né, do skincare. Então, a gente, para inovar em hidratação, né, que era um segmento super estabelecido, a intuição foi, beleza, então eu pego o melhor ingrediente de hidratação conhecido para skincare e trago ele para haircare com um resultado comprovado. Então, foi o que a gente fala de skinification, né, no mercado de haircare. Então, essa foi a grande revolução do mercado capilar que está sendo nos últimos anos, justamente de trazer ativos do skincare para o haircare. Isso foi o caso de hialurônico. Eu acho que foi um mix de várias coisas. Foi o feito de ter trazido pela primeira vez no massivo um ingrediente que não era no massivo em haircare. O feito de ter trazido um marketing mix muito importante no ponto de venda, né? Porque é esse pack roxo, roxo claro, que então nunca tinha se visto antes no mercado capilar das grandes marcas, que estava fazendo o que a gente chama de onda roxa nos pontos de vendas. De um ponto de vista da comunicação, pela primeira vez a gente trazia para um lançamento, não era a primeira vez, porque a gente também tinha feito isso no passado, mas de maneira mais agressiva, escolhendo uma mulher preta e cacheada, junto também com outras poucas, mas sendo a principal protagonista desse movimento de transformação, e tentando realmente de exprimir os códigos do skincare também na haircare. Eu acho que a grande diferenciação do SEB nos últimos anos foi realmente ter colocado a ciência antes de qualquer coisa. A ciência é a nossa intuição quando a gente constrói um conceito. Quando a gente começou a criar o conceito de hidrohialurônico, o primeiro passo foi qual é a ciência do cabelo desidratado? Como eu entendo como essa fórmula vai funcionar nesse cabelo. Então, ciência é no insight, até na intuição, mas ciência é também na superioridade da fórmula e na extrema atenção à qualidade e superioridade do produto. Porque, de novo, hoje o consumidor pode escolher entre milhões de produtos e a diferente nível de preço. Então, o que vai convencer o consumidor a ficar é você entregar para ele realmente a fórmula que vai resolver aquele problema capilar que ela tem, que fita bem com o cabelo dela, etc. Por isso que o que é complexo, na verdade, no processo de desenvolvimento, muito complexo, são as etapas que a gente tem, do ponto de vista de laboratório, principalmente, para garantir a máxima qualidade dos nossos produtos. Temos um nível de teste infinito. Só para hidrohialurônico, eu fiz vários testes, tanto qualitativo de conceito. Normalmente a gente começa, né, com os focus group para entender a nossa consumidora, para entender a relação, a reação da consumidora com as nossas propostas. Quando a gente está confident, um
ponto de vista qualitativo, vai em uma base quantitativa para testar o conceito, então, em uma base maior de consumidor. A gente testa as fórmulas em blind para ter certeza que, independentemente do conceito, a fórmula está entregando o máximo da performance. Depois a gente testa a fórmula e o conceito junto, em quantitativo, justamente para ver o fit da superioridade da fórmula com o conceito, e só nesse momento, depois que então teve todos os testes de safety do laboratório e todos os testes de marketing e de fórmula blind do laboratório, que a gente, quando tem certeza do mix, é pronto para lançar. Então, acho que realmente o turnaround del SEB, que começou com o hialurônico, continuou, que foi em 2021, o lançamento. Em 22 a gente lançou Cachos Longo do Sonho, sempre justamente focando na consumidora, individuando como a gente pode falar para a consumidora Cachos Crespa e continuando a skinification dos ingredientes. Esse ano a gente lançou Hialurônico Pure, o Pure Hialurônico, que é uma SKU dentro, um range, na verdade, dentro de hidrahialurônico, mas que tenta expandir a hidratação, refletindo sobre qual é o outro benefício que o consumidor está procurando. Então, em um país com uma taxa de umidade muito alto, poluição, etc., é claro que o cabelo oleoso é um elemento extremamente importante. Mas, até hoje, por exemplo, as fórmulas para o cabelo oleoso simplesmente ou resolviam o problema da raiz, né, e deixavam as pontas secas, ou a combinação das duas não estava encontrando a melhor performance no mercado. Por isso que a gente trazeu essa nova franquia Pure Hialurônico, justamente com esse duplo benefício, e de novo, continuando a skinification, trazendo pela primeira vez também o ácido salicílico. Então, eu acho que o business case del SEB é feito de muitos elementos, mas resumindo, é consumer centricity, obsessão para a superioridade dos nossos mix marketing, obsessão para a superioridade das nossas fórmulas, e modelos de comunicação mais diversos, mais inclusivos, que refletem mais a sociedade brasileira. Perfeito. E para complementar, Miriam, para tu dar sequência ali, aparentemente essa categoria, né, ou esse nicho em específico, né, de aplicação do hialurônico, já era uma subcategoria que já tinha certos players no mercado. Estou correto nisso ou não? Na verdade, no massivo não existia nenhum player em Arcara ainda. Então, mais nichado. A gente tinha observado algum lançamento muito menor em algumas marcas online ou em algum outro país, tipo a China tinha começado esse movimento, mas nada tinha se tornado massivo, até porque era uma aposta, até para a gente, né? Porque a palavra ácido podia assustar a consumidora. Então, foi muito importante fazer um trabalho de educação também, né, sobre o que é o ácido hialurônico. Até a gente estava conversando no início, mas o que é, né? É uma componente do corpo humano. E a gente, quase ninguém sabia disso. Então, por isso que a ciência é tão importante, é um centro, né, de todos os elementos de criação de produto. Miriam, como é que vocês prepararam, então, toda a cadeia ali, né, para o lançamento, né, varejo, profissionais especializados, para garantir que eles conseguissem transmitir, né, todos esses diferenciais, toda essa preparação, né, de elementos específicos que vocês construíram na construção dessa linha de produtos, né, para que isso fosse transmitido para a consumidora final de uma forma bem clara e educativa? Então, tudo começa realmente com a formação e com o treinamento de maneira muito científica. Então, o que a gente fez, por exemplo, foi convidar as influenciadoras, as imprensa, até no nosso laboratório, onde a gente explicou o insight atrás dos projetos, a gente mostrou os ingredientes, explicou os ingredientes, realmente de mão na mão com as nossas expertises, porque a gente tem aqui no Brasil um laboratório que é dedicado ao Brasil e América Latina. Então, era importante trazer para as mulheres, para influenciadoras, essa expertise que existe no Brasil sobre o conhecimento do cabelo brasileiro. A gente mostrou, então, os ingredientes, a gente explicou o ingrediente, a gente mostrou os testes, o protocolo de teste que a gente faz, a gente simulou até alguns testes de hidratação, como a gente chega num claim, etc. Então, esse é o primeiro ponto, justamente para que as influenciadoras se sentem parte da verdade que está atrás dos produtos. Quase
quase uma janela completamente aberta sobre a ciência que está atrás do nosso produto. Isso foi o primeiro ponto. Eu acho mais importante, né, realmente sobre o que é Opinion Leaders. E a mesma coisa a gente fez também com a nossa força de venda e com o Viarejo, né? Trazendo apresentações estruturadas, trazendo os dados do nosso teste de superioridade. Então, acho que a seriedade com a qual a gente prepara o lançamento dá muita confiança no Viarejo. Então, isso eu acho muito, muito importante. E isso, entre aspas, é o que podemos chamar até de B2B, nesse sentido, né? E toda a parte de B2C, então, de como a gente conversa o consumidor, é feito com o que a gente chama de IMC, então, de toda a plataforma de comunicação. Então, além do TVC, com o qual a gente explicava, né, mas para o que se pode fazer em 15 segundos, a gente construiu muito um plano digital onde a gente ia a fundo em cada elemento, explicando o ácido hialurônico, explicando como isso funciona no cabelo. A mesma Thaís Araújo veio no laboratório, onde ela entrevistava o laboratório mesmo, para entender melhor sobre esse ativo, tentando trazer essas explicações em uma linguagem consumer-friendly, claramente, e tentando trazer sempre prova de superioridade muito visível para o consumidor, né? Sobre a qualidade do cabelo, porque de toda maneira, no final, a gente pode contar qualquer história, mas se essa história não está baseada em fatos, a consumidora pode comprar a primeira vez, mas nunca mais ficar com o produto. Então, isso realmente o ecossistema com o qual a gente trabalha em cada lançamento. Perfeito. Pelo crescimento expressivo que vocês tiveram, né? Se eu me lembro bem, 100% em 4 anos. Aí a gente está falando de volume, né? De faturamento, de volume de unidade ou de faturamento? De market share, porque de fato a gente estava com 6,5% de quota, a gente está quase a 10% de quota de mercado, então realmente foi um crescimento bem impressionante. Perfeito. Para ter conseguido chegar nesse crescimento gigante, a gente sabe que em base de consumo 1% é uma vida, é uma década de trabalho para você crescer 1% de share. Então, para ter tido esse salto, me parece que houve uma conjunção de vários fatores, né? Desde a concepção de um produto bastante disruptivo até essa questão... De fato, o hialurônico foi uma revolução no mercado de haircare, porque instituiu o que a gente chama de skinification, chegou a um patamar de tamanho de market share que nunca se viu na história del Serve, porque depois do lançamento que nasceu no Brasil, foi lançado na América Latina, foi expandido nos outros países do mundo, foi o nosso maior lançamento na história del Serve. Então, claramente foi o auge de um grande... de uma nova história para el Serve. Isso foi o que recolocou a confiança, eu acho, na marca, a atenção do consumidor. Então, desde então, a gente sempre tenta trazer uma grande inovação por ano, como a gente fez até agora, vamos ver como vai ser no futuro, mas justamente trazendo novas histórias para o consumidor, porque a consumidora brasileira, principalmente com o cabelo, é uma consumidora que quer experimentar, que quer novidade, é uma consumidora extremamente dependente da novidade. Então, é claro que o nosso portfólio vai sempre ser um equilíbrio entre os nossos pillars, porque tem, por exemplo, produto que existe no nosso portfólio desde sempre. Total Reparação 5 nasceu no Brasil anos atrás, é um grande pillar worldwide, então a gente nunca esquece nossos pillars, com novas comunicações, com os novos tratamentos, renovando o serve de vez em quando, etc. Então é um trabalho de vários pontos. Nunca o sucesso de uma marca depende de um elemento só. Mas é claro que o lançamento em haircare faz muita diferença. Porque o que claramente traz a grande parte de volume e traz a grande parte de quota de mercado adicional. Acho que o ponto que você queria trazer, Rodrigo, e que se conecta com os movimentos de mercado que a Miriam trouxe, é que eu observei, Miriam, aí, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas que a categoria de shampoos, ela cresceu muito de share de gôndola, né, no ponto de venda, no varejo, né? Ela tem muito mais espaço hoje. Aparentemente, me parece que hoje, dentro de higiene,
é a categoria que mais tem espaço, né? Em termos de físico mesmo, nos pontos de vendas, né? É aquela que, paradoxalmente, que com certeza está tendo mais espaço, mais crescimento, e a outra coisa que é muito interessante é o fenômeno de crescimento de várias marcas extremamente caras também que estão chegando no mercado. Então, isso está mudando o mercado brasileiro, vai ser interessante, é um movimento worldwide, né, a premiumização do mercado, que mostra quanto a exigência da consumidora brasileira e mundial no mercado do capilar esteja mudando muito. Se vocês pensam, no final, quando você chega num lugar, a primeira coisa, né, que se vê de uma mulher é o cabelo. Então, é normal também, e que bom, né, que a mulher valorize essa parte de si, e que então tenha um cuidado muito mais sofisticado e que procure sempre mais. Então, está disposta também a pagar mais para um produto de maior qualidade. Então, de fato, é isso que eu estou observando também, um grande dinamismo do haircare, com a entrada também de marca muito mais cara, que mostra que tem muito espaço ainda para inovar no mercado. Isso é muito importante, eu acho que é uma aula, entre aspas, de marketing para todos nós, pensar que mercados funcionais como a higiene e beleza não fossem mercado que pudesse se sofisticar, que mercado onde a consumidora poderia exigir mais. Então, acho que isso é extremamente inspirador, tanto para marcas menores que querem entrar, tanto para outros mercados no mundo onde era mais uma batalha de preço, porque é muito fácil, principalmente quando se é no massivo, acreditar que a melhor maneira para vender mais seja cortar o preço, quando, na verdade, a melhor maneira é trazer o melhor produto para o bisogno da consumidora, a necessidade da consumidora. Senti um pouco de inveja aqui da Miriam, porque ela está numa categoria onde os consumidores querem gastar mais, né, Rodrigo? A gente está numa que as empresas querem gastar menos. Legal. Ô Miriam, vamos trazer os homens aqui para essa conversa também, porque eu observo que talvez exista uma oportunidade ali, não sei o quanto vocês têm observado isso, né? Mas você trouxe já que o mercado feminino em si já ele ampliou, né? Por esse comportamento da mulher, esse desejo dela de expandir um pouco mais a sua identidade, né? E aproveitar a sua beleza natural. Mas e os homens, né? Eu vejo que a categoria de shampoos para os homens, vou olhar um pouco por experiência própria, mas também pelo que eu observo, né? Os homens nunca pararam muito para escolher o shampoo, né? Qual que será que é o melhor shampoo para o meu cabelo? Vou acabar comprando o mesmo usar o shampoo da minha esposa, da minha companheira, da minha mãe ou da minha irmã, né? E nunca se preocuparam. Então, talvez tenha um potencial no Brasil para isso, né? Porque os homens também têm apresentado comportamentos mais vaidosos, vamos chamar assim, né? Como é que vocês estão olhando para eles? Olha, foi exatamente o ponto que você falou, né? Hoje, quem compra o seu produto é a mulher de casa, de uma forma ou de uma outra. Então, o poder da escolha está na mulher. Então, é normal que o mercado feminino seja maior nesse sentido. Mas se a gente olha outros países do mundo, por exemplo, a China, a Ásia, são mercados extremamente inspiradores sobre como o homem se está sofisticando também nesse mercado. Eu acho que tem esse nicho específico, por exemplo, claramente o homem experimenta mais a queda capilar, o homem experimenta mais oleosidade, o homem pode ter mais exposição à caspa. Então, tem nidos que são diferentes e seria errado com olhar o mercado masculino como se fosse um copycat do feminino, porque as necessidades são diferentes. Mas eu acho sim que nos próximos anos, inclusive eu tinha lido uma pesquisa alguns anos atrás que mostrava que o mundo da beleza como um todo, então vai além do capilar, vai se sofisticar e vai atrair mais homens. Eu acho também que o papel das marcas porque ser uma marca mais diversa significa falar para todas as pessoas. Então, também poder incluir isso mais nos planos de ativação, poder incluir mais, por exemplo, no caso, se vocês olham a campanha de cachos que a gente fez ano passado, no nosso manifesto tinha um homem também. Os cachos masculinos são maravilhosos. Então, porque um cacho masculino, por exemplo, pode usar um produto feminino de maneira muito simples, porque é mais ou menos a mesma estrutura, vão ser os mesmos needs, porque o cacho está muito na parte de tratamento e finalização, né? Então, nesse sentido, é fácil, por exemplo, ativar a comunicação como um elemento para recrutar os homens. E vão ter outro segmento onde a gente precisa ser mais específico.
E a gente vai observar isso tanto no mercado de coloração, na Índia, por exemplo, o mercado de coloração por homem é muito grande, inclusive tem a marca do grupo, que é Garnier Men, que é muito grande nesse sentido. A gente tem Men Expert em L'Oréal Paris, em outros países do mundo, grandíssimo, na China principalmente, onde o skincare é extremamente sofisticado por homem. Então, eu sou super confiante que o mercado da beleza vai nos dar grandes emoções nos próximos anos, porque ainda as possibilidades são infinitas. E para o feito, agora, também olhando como mudaram os comportamentos da sociedade, né? A gente está exposta como nunca nas redes sociais, constantemente. E a gente literalmente coloca a cara, né, na tela, que seja do telefone, que seja do computador, etc. Então, cuidar de si é um elemento que nunca vai passar de moda, vai sempre ser um elemento muito importante. Isso também exprime o porquê, por exemplo, durante a pandemia, o mercado da beleza tinha resistido a um momento que poderia ter sido super complicado, que claramente teve setor que até dentro da cosmética foram mais impactados, como a maquiagem, mas outros onde o cuidado por si até cresceu, como no caso capilar, sabe? Então, acho que sim, vai ter espaço para o homem, a gente vai olhar qual é a melhor maneira, porque, sabe, o twist da inovação e as escolhas, até como mensagem para outros diretores de marketing, etc., é muito, a grande tentação do Brasil é querer fazer milhões de coisas, querer lançar milhões de coisas. Mas o que faz o verdadeiro crescimento é o que a gente fala aqui na L'Oréal, fewer and better and bigger. Então, realmente entender quais são os grandes vetores de crescimento do futuro, aqueles que são portadores de grande volume, para estabelecer de maneira forte as marcas e depois, ao pouco, sabe, se expandir também em outros segmentos. Uhum. Muito interessante, muito interessante. Miriam, queria te agradecer muito pela nossa conversa aqui. Incrível, né, o case, né? É dificílimo ver isso acontecer em bens de consumo, né, Lewis? A gente que acompanha todas as categorias, né, recrutando, né, para diferentes empresas, diferentes portes, né, mas dentro de todas as categorias de bens de consumo, é muito difícil ver um crescimento tão expressivo em tão pouco tempo, né? Então, muito bacana estar trazendo isso aqui dando luz, né, para esse case de vocês. E adorei o papo e queria te agradecer muito aí pelo teu tempo e disponibilidade, Miriam. Obrigada a vocês, foi um prazer para mim. Eu acho que a última mensagem é que claramente o marketing é responsável da grande parte da inovação, mas a gente tem que ter muito presente que a execução dessas grandes ideias é o que faz também a grande diferença. Então, grande foco, grande política comercial alinhada são fundamentais também para o sucesso de qualquer produto e qualquer inovação. Fantástico, Miriam. Muito obrigado mais uma vez. E para quem Obrigada a vocês. E para quem está nos acompanhando até aqui, gostou do conteúdo, deixa o seu like, compartilha com quem pode se interessar e não deixa de seguir o Raise the Bar nas principais plataformas de podcast e no YouTube da The Forces Company para acompanhar toda semana os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todas e todos e até lá.